Ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Tô aqui eu, o Chiclé, hoje manobrando aqui o som. A Gi que vai entrevistar junto. E aí, Gi, beleza? E aí, boa noite. Está aqui hoje uma participação muito especial porque são pessoas que não gostam da polícia e com propriedade para falar disso. Então hoje a gente está aqui com a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio para trocar uma ideia sobre o assunto. Valeu, gente, por colar aqui. Eu tô com o Fernando, a Catiara e a Bruna. Valeu aí por ter colado, gente. Tamo junto. Valeu, salve. Então, gente, começando aí, para quem não conhece a rede, o trabalho da rede, eu queria perguntar para vocês o que é a rede, qual que é a história dela, para dar uma introdução. Então, a rede é uma espécie de movimento, uma galera que tem se juntado há mais ou menos 2 anos, né? E veio aí de alguns outros movimentos que precedeu, né? Há 2 anos atrás rolou um grande seminário aqui na cidade de São Paulo que discutia a questão do juvenicídio e juntou uma galera muito boa de várias organizações, estudantes, faculdade, a galera da militante mesmo, e queria fazer ele tinha esse desejo de fazer um enfrentamento um pouco mais qualificado frente às diversas violações que as polícias cometem, em especial a polícia militar, né? Então, depois desse seminário, rolou uma reunião que foi lá na Quilombac, que é um grupo que tem em Perus, na Zona Norte, né? E já com essa ideia de trabalhar territórios e tal. E foi também aí que eu me aproximei da rede. Eu não participei diretamente do seminário, mas eu fui nessa reunião que foi chamada no território lá onde eu moro. Aí eu conheci essa galera aqui toda, né, que é porrada aí, tiro e bomba também pra cima dos caras, né? Porque faz um trampo da hora e a gente tá tecendo e construindo esse movimento conforme a gente vai cada vez se interiorizando mais aí nas periferias, né? Quando a gente acolhe casos e desenrola essas questões da violência policial mesmo. E aí eu tava lendo aqui o panfleto de vocês e vocês fazem uma discussão sobre o que é o genocídio e o que é o juvenicídio, né? Parece, às vezes a gente fala, parece que é algo bem corriqueiro no nosso vocabulário, mas ele é todo uma conceituação sobre isso. Queria que vocês falassem um pouco sobre o que é, de fato, o genocídio. Salve! Meu nome é Catiara, sou parte de um dos coletivos que integra a rede, né? E a gente entende o seguinte, juvenicídio é um conceito de pesquisadores latino-americanos que trabalha a ideia de que o Estado mata ou deixa morrer jovens, que é um grupo social, idade reprodutiva e produtiva. Enfim, existe várias análises, uma delas é mão de obra excedente, então elimina essa parte da classe trabalhadora jovem, onde vários países na América Latina têm uma particularidade, as gangues, las maras, mas no contexto geral, o Estado se faz presente na hora de matar, encarcerar a partir, né, da força policial. Então o juvenicídio é isso, é a morte sistemática de jovens. E o genocídio, a gente tem o maior exemplo no Brasil, que é a morte sistematizada de povos. No caso, o povo indígena foi e ainda é a maior vítima do genocídio, depois é o povo preto.
Então, desde a falsa abolição, o que o Estado pensou para lidar com essa massa negra foi o encarceramento, o extermínio. E esse encarceramento, a gente costuma dizer que começa com a lei da vadiagem, quando já criminalizava a presença do negro na rua, que era considerado vagabundo, ladrão. E a criminalização do povo negro em geral, que é quem que compõe a maior parte na periferia, né? Somos a maioria na classe trabalhadora, somos a maioria no país, mas graças ao racismo institucionalizado, uma ideologia que justifica a nossa morte por ser pobre, favelado, por estar num território onde o Estado se acha autorizado a matar, né? E a gente entende a morte não só a bala, mas a gente entende que a morte simbólica também é uma forma de matar. Tipo, você não conhecer sua história, você não poder afirmar sua identidade, né? Que é o problema dos pretos no Brasil. Não enfrentar o racismo, porque primeiro a pessoa nem se vê como preta. Ela foi treinada para não se ver como negro, não ter orgulho dessa história de resistência, porque essa história de resistência também não foi contada pra gente. Então o genocídio, em outras palavras, é a forma que o Estado tem para lidar com a pobreza, não combatendo a pobreza, mas combatendo os pobres. Certo. Então vamos agora ouvir um som. Vamos ouvir um som com a participação da Catiara, né? O Baquimbuta cantando a música Reflexão. Reflexo. É reflexo cru, mas a gente... Tá certo. Então vamos ouvir o som e a gente volta para continuar trocando essa ideia. Se os espelhos dos barracos refletissem nas paredes, nas madeirem, ganhou cimento e mesma essência ainda vive em favela. E se os espelhos dos barracos refletissem nas paredes, nas madeirem, ganhou cimento e mesma essência ainda vive em favela. Ainda limpo o pé no barro, é pra pisar no pisó. Se a moradia é de madeira, tal é de provisão. Ontem eu só tava analisando quanto vale os risos. Se a chuva leva os telhados, põe telha de zinco. O morro foi pintado com terra vermelha. Teve um maluco do vapor que cometeu besteira, bateu no morador por fogo na madeira. Ou não cagueta esse maluco que ele é da biqueira, mas tem banana podre que apodrece a feira. As ONG vem pagando de filosofia, invadir a favela, falsa teoria, amenizando a luta e a rebeldia, cumprindo um papel que o Estado queria. Raposas astutas, ratos do crime. Terceiro setor se alimenta do regime. Miserabilidade é produto pra vender. O governo corrupto envolveu você. O Brasil vence a fome e alimenta a função. Os moleque larga o prato, pede olho e munição. A polícia vem mata, a TV vende a notícia, enquanto o Big Povo cresce na frente da caixinha. Os espelhos dos barracos refletissem nas paredes, nas madeirem, ganhou cimento e mesma essência ainda vive em favela. E se os espelhos dos barracos refletissem nas paredes, nas madeirem, ganhou cimento e mesma essência ainda vive em favela. Vi na reportagem, reduziu a pobreza. Os que reportam já agem dizendo, ó que beleza. Mas parecia um show de comédia. Até favelado agora é nova classe média, só por estar endividado. Mas esse dado de analisar a pobreza pela renda tá errado, pois as desigualdades vêm da divisão de classes na sua compra e venda.
Escravatura deixou sequelas. Movimentos lutaram, mas não urbanizaram ainda todas as favelas. O que destrói a autoestima, enquanto alguns olham do alto vestir. Mano, nossa capacidade e tiram a realidade que diz é um assalto e atiram. Nas margens da cidade vejo um camburão protegendo a propriedade a mando do patrão, tratando preta ainda como escravo fujão. Adivinha quem provoca a nossa divisão? Se não é escravidão nem é ditadura, porque o MST ou facção censura, cidadania hongueira, lucra com a penúria, democracia burguesa, ilude e tortura. Escravo a terceirizado, a lutar não acabou. Hoje o patrão é o bisné, tudo senhor, interessado em acumular. Há mais valor, garante repressão pra grevista e camelô. Criador da lei do sexagenário, alforriado com 70, foi feito de otário. Não é cinema nem teatro, looping operário, vive o mesmo roteiro em outro cenário. Os espelhos dos barracos refletissem nas paredes, nas madeiras e madeirinhas. Ganhou cimento e mesmo essência ainda vive em favela. E se os espelhos dos barracos refletissem nas paredes, nas madeiras e madeirinhas, ganhou cimento e mesmo essência ainda vive em favela. A favela é problema social. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está aqui trocando uma ideia com a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio. Estou aqui com o Fernando, com a Catiara e com a Bruna, trocando uma ideia. A gente acabou de ouvir o Baquimbuta com a participação da Catiara. Gente, vocês estavam falando agora na fala de vocês sobre a lei da vadiagem e esses motivos que o Estado encontra para botar o genocídio para funcionar, né? Eu queria que vocês falassem um pouco de alguns exemplos disso, né? A guerra às drogas, o encarceramento em massa, o problema de acesso à saúde, né? O SUS também, que indiretamente, acho diretamente, né? Indiretamente. Pacote pró-crime do mundo. Exato, a repressão à cultura, né? Com o funk que a gente tá vendo aí. Eu queria que vocês falassem desses exemplos, né? A lei da vadiagem, a gente traz uma reflexão assim de comparar os processos históricos, né? Então, por exemplo, se já foi crime a capoeira, se já foi criminalizado o samba, até mesmo o mais recente, até a década de 90, o rap também era visto como coisa de bandido. Hoje é colocado o funk como uma cultura criminalizada ou negado como cultura, né? Justamente porque é uma cultura que surge em favelas. E, inclusive, o ato de promover baile na favela é a autonomia que a favela tem para poder garantir um espaço de lazer, né? Então, os últimos acontecidos que apareceu na mídia, a gente já acompanha tem um tempo, né? Assim, de denunciar a repressão de baile na Zona Leste, em Osasco. Antes de Paraisópolis, aquele massacre, a gente já denunciava porque entendia que a polícia age covardemente nesses espaços, inclusive como treinamento de novos soldados. Eles têm esse público de jovens em sarau, slam, sound system, mas acontece, é mais recorrente nos baile funk. Então, assim, a gente usa
desse argumento do direito ao lazer, mas existem vários outros, né? Então, por exemplo, o direito à cidade foi pauta da Batalha da Matrix, que reuniu 2.000 pessoas lá para fazer o rap deles, mas a GCM sentava o pau e ficou assim durante 1 ano, e é uma batalha muito grande, tem apoio do Emicida, né, do Lab Fantasma, tem um reconhecimento no estado de São Paulo por ser uma primeira grande batalha lá no ABC, mas é isso, o funk, ele é uma linguagem que os jovens têm uma identidade muito forte. As pessoas que vai pro baile funk, a maioria é jovem, a maioria é de favela, a maioria é negra. E esses mesmos jovens, eles reivindicam assim, como tá no funk, inclusive do MC Hobbs, que fez uma homenagem para Paraisópolis, que chama Favela Pede Paz. Nesse funk ele fala assim, mas tem funk nas faculdades, tem funk aqui como é que chama? No Mackenzie. Tem funk em vários lugares e as pessoas usam drogas em vários lugares. Mas por que é aqui que eles acham que pode chegar? Com bomba, com prisões, forjada, né? Até mesmo com bala de borracha em pouca distância, que é pra matar. Dependendo onde mira, pode matar a bala de borracha, né? Então, a gente entende que isso é o Estado que é ausente para garantir o primeiro emprego, lazer, educação. Enfim, ele é presente na hora de reprimir, de criminalizar, né? Então, a gente denuncia. A gente tem um trabalho de fazer que essa voz da comunidade seja ouvida pelo poder público. Então, a gente tem um grupo de trabalho para cobrar do Ministério Público fiscalização da atividade policial a partir do mapeamento dos batalhões mais violentos e o nome dos soldados que se repetem em casos de tortura e prisões forjadas e execução. Então, o nosso trabalho é proteger e resistir. Para dizer, quebrada, você não tá sozinha. A gente sabe que a polícia, a mesma que reprime o funk aqui, ela também vem forjar. A gente sabe que eles também ameaçam. A gente também sabe que eles executam com ou sem farda. Aqui porque eles acham que estão autorizados, porque eles atuam onde tem medo, né? Então eles aproveitam do medo, as pessoas ficam imobilizadas com medo, mas o nosso trabalho é transformar o medo em revolta, né? Em revolta organizada, para poder mostrar essa força do poder popular, para esse poder popular barrar o genocídio. E até por isso, né, que quando a gente, no trabalho da rede, escolhe fazer um trabalho a partir dos territórios e procurando chamar vários outros movimentos sociais, várias outras atividades que rolam nas quebradas, né, como um todo, justamente para fortalecer esse espaço do coletivo mesmo, né, de que a gente pode fazer uma resistência onde é possível haver uma proteção assim mútua, né? E o que é muito legal nisso tudo é que a gente percebe que a gente dá visibilidade também para as potencialidades que já existem dentro dos territórios. E aí a gente consegue, de alguma forma, fazer um contraponto, né? Enquanto a gente tem um Estado que vem e aponta aquela quebrada por todas as coisas que eles... por um viés mais negativo, a gente consegue trabalhar a partir daquilo que o território tem enquanto potencial, né? E não que a gente também tenha uma ideia, para a gente é muito claro, né, que o que rola nas quebradas e como aquele território se organiza, e a gente vai fazendo as nossas atividades, respeitando inclusive esses espaços que esse território tem, e já respeitando tudo isso, que é diferente de outras lógicas de outros lugares, né? Por exemplo, quando a gente pega essa mídia mais convencional, o que ela faz? Ela quer tirar desse território o máximo que ela puder, né? Sem se preocupar com o que fica depois. A gente quer justamente fazer o contrário, né? De fortalecendo a galera e mostrando mesmo apoio, porque infelizmente o acesso a esse entendimento de que eu sou um cidadão de direito, isso é negado sempre, né? E às vezes até essa violência que o Estado tem é naturalizada na quebrada, né? Então a gente vem fazendo sempre esse contraponto, e é muito legal porque a gente consegue ter experiências de que, tipo, em algum momento essa chave vira e a gente fica mais forte, sabe?
Boa, vamos ouvir mais um som então, daí a gente volta pra esse papo com o pessoal. Vamos ouvir Anticorpos, Polícia Genocida. Voltamos, foi rapidinho porque o papo tá muito bom e eu queria que vocês continuassem falando um pouquinho da atuação de vocês. Acho que vocês deram alguns exemplos, falaram qual que é a ideia geral, mas acho que para tornar mais palpável para o pessoal que tá ouvindo, direciona aí como que vocês estão atuando. Então, a gente começou a atuar a partir dos casos de violência que a gente via nos lugares que a gente mora, né? E a gente ia até a esses bairros e abordava diretamente as pessoas e começava a discutir o que a gente podia fazer. Porque ao mesmo tempo que a gente vai acolher a galera, a gente procura fazer um trabalho que vai envolvendo, igual a Bruna disse agora há pouco, que vai envolvendo outros atores para criar e estabelecer esses vínculos, né? Porque é muita treta você chegar num lugar onde aconteceu uma violência, uma morte, alguma coisa assim, e ainda remexer um pouco essa dor, né? Mas a gente também tem algumas mídias que são parceiras, assim, no sentido de que narra, faz uma contranarrativa, porque, né, a forma como a pessoa que sofreu uma violência por parte da polícia ela é colocada pela grande mídia hoje, geralmente, né, é negro, traficante, bandido, não sei o quê. A gente troca ideia, fala, ó, vamos pesquisar um pouco mais, vamos conhecer melhor e traz alguém aí do jornalismo para fazer uma matéria, para fazer o resgate da memória dessa pessoa, faz manifestação, mobilização, enfim, que aí a gente sai inclusive vai atrás de prova, bate nos vizinhos, nos comerciantes que tem câmera, que viu, procura a gente tem alguns canais, procura os canais para fazer as denúncias de forma mais segura, para tentar se proteger minimamente também, porque ao mesmo tempo que a gente está denunciando, a gente tá exposto aí às outras violências, né? Porque tem respostas, né? Bom, e dentro dessa perspectiva, aí a rede vai crescendo e vai se interiorizando dentro desses locais e vai estabelecendo inclusive novas perspectivas para a galera, porque às vezes a pessoa é vítima de violência e acha que é tão natural, acha que tudo bem, aconteceu, tinha que acontecer, tava no meio da rua, não era pra estar, não sei o que, tá fazendo... E a gente acaba contribuindo para um resgate talvez, não sei se é a palavra ideal, de cidadania, mas de autoestima, de pertencimento, de saber, não, tem alguma coisa errada, assim, né? A vida da galera, da nossa galera, né? Eu moro na periferia, sou da periferia, nascido e criado, né? É muito fodida mesmo. Então, eu acho que a rede tem uma coisa que é muito bacana, que é ajudar a construir esse outro lado da autoestima, né? Surgiu uma palavra medo agora há pouco aqui, né? A gente estava conversando, e a gente ajuda a refutar um pouco isso dessa maneira,
né? Porque é só se movimentando, se conectando, visualizando o que está acontecendo, conseguindo contextualizar, saindo daquele território, indo para outros lugares, que a gente vai construindo uma resposta para tentar estancar minimamente, resistir, porque sozinho, sofrendo violência, todas as outras violências, inclusive a policial, na periferia, a gente está fadado a um caos, a um fracasso, a derrota constante aí das forças populares, da gente, né, dos trabalhadores e trabalhadoras. Só para comentar um pouco o medo, assim, a gente tem uma estratégia de atuar junto com a Defensoria Pública. Então, muito pobre não sabe que ele tem esse direito de não ter que tirar o dinheiro da mistura dele, do aluguel, da água, da luz, para pagar advogado, para provar a inocência dele. O defensor público, ele ganha para isso, para defender pobre. Então, quando esse seminário acontece, que dá origem à rede, ele é uma parceria feita com a Escola de Defensoria Pública. Então, inclusive, quem banca os palestrantes que vêm de outros países foi essa parceria com a EDEP. E aí, para tratar a violência a partir de uma outra ótica de que não somos só vítima, mas também sujeito, a gente trabalha com formação de defensores e defensores populares. Então, cada região tem um período desse curso que é gratuito, as pessoas participam, né? Várias regiões já teve. E aí, quem dá essas palestras são os defensores. E com uma exceção ou outra, assim, tem não defensor, que é para trabalhar o mapeamento do território. Então, as próprias pessoas que moram na quebrada ficam sabendo, por exemplo, aqui tem o UBS, mas ali tem o núcleo de resistência de ocupação, de moradia. Ali tem um coletivo de hip hop. Aí, o coletivo de hip hop que não conhecia a Casa de Cultura e por aí vai. Então, mapear, se formar, faz parte desse lugar, que sai do lugar do medo para a resistência, assim como também quando tem uma prisão forjada e a própria comunidade vai atrás das provas. Vamos fazer o caminho que ele fez e ver onde tem câmera. Esse comerciante tem o vídeo, mas ele é a favor da polícia. Como que a gente vai sensibilizar ele? A própria comunidade traz... Qual é a demanda? É um protesto que vai sensibilizar ele? É uma conversa? O que é? E aí é muito da hora você ouvir o depoimento dos meninos que saiu, que foram, né, forjados e saiu. Qual é a visão que eles têm? Esses meninos, um deles, tem vários casos, mas eu vou citar um depoimento que não é da minha região, sou da ABC, eu acompanho o caso Lucas, tem o Cauã, o caso... o Hudson, tem vários casos lá. A GCM, não só a polícia, mas a GCM é muito violenta no ABC, principalmente em Santo André. Mas esse menino da Oeste, acho que é da São Remo, ele fala assim: eu confiava na polícia. Eu achava que polícia era pra proteger, até a hora de eu ser forjado. E aí eu entendi que a polícia não protege. Tipo, ele tinha uma visão e mudou totalmente essa visão, porque ele falava assim: se tem viatura nesse local, estamos seguros. E hoje, é um menino branco que mora na periferia, e hoje ele fala assim: aonde tem polícia me causa medo. O coração dispara, que eu falo, não sei o que pode acontecer. Mas esse mesmo menino não quer que aconteça com o primo, com o vizinho e com o amigo dele da escola, o amigo do trabalho. Então ele também tem uma revolta que tá maior do que o medo já. Então é aí que a gente tira estratégias para lidar com medo. Aí eu falei brincando aqui no intervalo, a gente tem tanta coisa para fazer que mal tem tempo para ter medo. A gente tá tão exposto que acho que tem que expor mais ainda para não ter nenhuma desculpa para algo que nos coloque em risco, que não esteja vinculado com a atuação política nossa, né? Inclusive porque a gente tem uma perspectiva radical, que é raça, classe e gênero, numa pegada de que o Estado é violento, mas o machismo também faz vítimas, o racismo cria vítimas, e a gente acha que essa sociedade do jeito que tá, não serve pra gente. Mas enquanto não pensa em nenhuma perspectiva de transformação radical, a vida vem em primeiro lugar, porque sem vida não tem mudanças, né? E é duro, assim, porque infelizmente, às vezes,
esses meninos se aproximam da forma mais dura, né? Então, quando eu sou forjado, é que eu percebo isso. E aí fica mais uma vez evidente o quanto o Estado ele é cruel, no sentido de a ausência de políticas públicas contribui para que esse menino não tenha autonomia, que ele não se responsabilize pelas questões sociais, muitas vezes, né? Porque não dá nem tempo de pensar nisso, né? Imagine um adolescente que passa necessidade, que ele precisa garantir o dele, como é pensar no outro, como é pensar coletivamente, né? Uma das coisas, né, num dos cursos lá de defensores da Norte, a gente estava tratando de uma temática, né, e era mapeamento. E aí uma das moças, quando foi feita essa pergunta sobre o medo, ela disse, o medo, e aí eu aprendi isso com ela, né, e levo para a vida. O medo não pode ser aquilo que nos paralisa. Aqui, o medo tem que fazer com que a gente crie formas de resistir, de fazer um embate. O medo serve para isso, inclusive, né? Então, hoje, né, o que nós na rede pretendemos é minimamente contribuir e entrar em alguma brecha que esse Estado tenha para fazer um caminho diferente, assim, que não é possível. As pessoas não podem morrer, né? A polícia não pode matar. E assim, o mais foda de tudo isso é que você paga pro cara que vai te matar. Você dá a arma pro cara, sabe? Então, a gente tenta sempre fazer esse contraponto e a formação também é uma das nossas estratégias, né? O fato de os cursos acontecerem nos territórios e fazer com que os defensores saiam da sua zona de conforto e estejam nos territórios, isso também é muito significativo. Primeiro, para aquele território que percebe que alguém que veio, nossa, esse cara é um defensor e está aqui vindo falar para mim, conversar sobre direito comigo, muda, né, um pouco da visão de que a gente acaba contribuindo para desconstruir essa ideia de que aquilo que é público não serve. Pelo contrário, né, quando ele tem esse contato e percebe que o cara tem entendimento sobre as coisas e que aquele serviço está lá para ele, muda um pouco essa ótica, né? E também para o defensor ver que aquilo que chega lá na mesa dele não é mentira, mano. Sabe? Então, lá na Norte, todos os sábados, quando os defensores saíam, eles viam lá montado, tipo, um esquema com 4, 5 viaturas. E os caras com armamento pesado, 6 horas da tarde, porque eles não queriam nem que começasse o baile funk. Boa. Depois desse quase aula que a gente teve aqui agora, vamos sair pro intervalo, mas antes vamos ouvir Mercenárias Polícia. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Antena 0. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena 0, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena 0, cara. Quem enlouqueceu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega!
Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Você não vai falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Ih, rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome vem primeiro, cara. Isso não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara, o programa é meu. Ih, seu caramba, sai daqui. Vai, tá. Roots and Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram Agindo Agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Arte, música, cinema, literatura, cotidiano, comportamento. Antenazero.com/Antena-Press. Opinião. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está aqui com a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, trocando uma ideia sobre o assunto. Agora a gente muito tem se falado, né, o quanto que cresceu a violência policial nesses últimos anos. Mas também a gente tem que levar em conta, em São Paulo muito mais, que está quantos anos do PSDB com esse estado policialesco aqui também, é uma continuidade. E a nível nacional a gente também tem que lembrar que o PT também criou muito dessa máquina repressiva do estado, também foi obra dos governos do PT, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, essa conjuntura, né? Pacote do Moro, anticrime, com os... Que caiu uma partezinha dele, mas se você for pegar a lei inteira é absurda. Eu queria que vocês falassem mais dessa conjuntura. É notável que o encarceramento e as execuções aumentaram a partir de 2006, que é o ano que tem a assinatura da lei antidrogas. E aí, como uma desculpa para encarcerar, existe esse discurso da guerra às drogas. Então, assim, muitas pessoas se elegendo a nível municipal com esse discurso, inclusive. Vamos combater as drogas, vamos, né, acabar com... E aí, o que sobra para essa juventude é tomar enquadro de policial cheirado, como eles dizem, com essa coisa tipo assim, tá no escadão, mora na favela, é negro, você está no lugar errado. Então, assim, tá no lugar errado, que a mídia vai
vai passar justificando, criminalizando, usavam drogas, tem passagem, ou não sei o quê. Mas os crimes de 2006, por exemplo, das 497 vítimas, uma não tinha nem nascido. Tava na barriga. E o policial mirou uma mulher grávida de 9 meses. Ana Paula morreu grávida de 9 meses com a cesárea marcada. Então, na estatística, aquele bebê que não nasceu, ele entrou como o número 497, né? Era 496, para mostrar o quanto essa polícia no Brasil é violenta. Que polícia no mundo miram a barriga de uma mulher grávida, sabe? Que justificativa se tem para combater as drogas, sendo que é combatido só o varejo, sabe? O atacado continua intacto. O 450 quilos de cocaína no helicóptero sobrou pro piloto, mas o dono da cocaína tá livre. Então, assim, que guerra é essa? Que eles têm sempre a justificativa de que a pessoa era traficante. Então, eu vou dar um exemplo de como a violência ela chega nas famílias e ela vai criando várias outras vítimas dentro de uma ação. Então, nós temos o caso Lucas. Saiu para comprar um refrigerante, abordado pela polícia, não voltou para casa. Ficou desaparecido. E a testemunha que viu quem foi o policial que abordou está presa, que é a mãe. Essa mãe foi presa depois que o corpo foi encontrado, antes de confirmar o DNA, confirmou o corpo do menino. No outro dia, ela foi presa. Forjada no crime de tráfico de drogas de 6 anos atrás, que inclusive já estava quitado com a justiça, já tinha, o advogado já tinha dado, né, já tinha comprovado a inocência, porque a droga estava do outro lado da rua, numa parede, e ela estava comendo farofa na calçada, guardou o prato na pia, quando volta para a calçada é presa como traficante. E essa mãe, quando chega no velório do próprio filho, algemada, não teve tempo para se despedir, né? Não teve o tempo suficiente para despedir do corpo. Foi algemada no velório, com o uniforme da prisão, e quando ela sai de lá, ainda eles dão um tiro para cima. Então, pra gente ter uma ideia, eu tô falando um caso. A rede acompanha vários. Esse é um caso de Santo André. E que, graças às nossas parcerias, inclusive com um jornal muito importante, que é muito importante que a galera conheça e apoie, um jornal independente, que é o Ponte Jornalismo, trouxe uma narrativa tão sensível do caso, que todos os protestos que teve depois foi ganhando outras mídias. Sensibilizou até o bundão do Bart, da Record. Eu não sei se eu podia chamar ele de bundão, mas já chamei. Mas ele é racista, né? Então, quando ele fica do lado da família, começa a ter um apoio maior, e aí a mãe vai presa. Aí ele vai e muda o discurso ao vivo. Será que não é uma vingança do próprio crime com essa família? Tipo assim, quis jogar na conta do tráfico, ou a prisão e a morte do adolescente. Os caras são tão perversos que eles usam um perfil fake pra ir lá na página da rede pra falar isso. Ah, mas será que... será que foi a polícia mesmo? Tipo assim, pra colocar a comunidade contra a própria comunidade, pra trazer a legitimidade do movimento. Então, assim, a gente tá falando de um exemplo de como essa instituição é perversa, né? É perversa a ponto de, inclusive, criar outras vítimas em cima desse caso, ameaçando parente, morador. Então, uma idosa foi ameaçada, parente, né, do Lucas, dentro da casa dela. Uma tia teve que ir lá pro Nordeste, lá pegar as malas e ir embora, porque os caras ficavam passando na porta da casa dela devagarzinho, buzinando e falando palavrão. Então, assim, o caso não se esgota, mesmo quando eles apertam o gatilho, não se esgota. Porque em alguns casos nem o direito de velar o corpo, que são os casos desaparecidos, né? E isso tem relação com a conjuntura a partir do momento que a gente tem governantes que vão legitimando isso, né? Eu acho que a gente está vivendo, não dá pra gente
isentar a culpa de quem já esteve anteriormente, mas em algum momento, tipo, ainda tinha alguma coisa de fazer uma cena, de não se expor tanto. O que a gente tem presenciado não é mais isso, né? Então, eu tenho a legitimidade do governador, do presidente. Então, eu fico... pensa para essa polícia que já é toda autoconfiante, o que isso gera, né? Isso gera uma piora, né? Não que... eu acho que eles ficam... Quando você tem legitimado... Né? Isso não adianta, a mídia é como ela falou, o Bart vai lá, faz uma fala de proteção, depois ele muda o discurso, porque existe algo acima dele que é determinante, que está legitimando, né, esse outro lado. O fosso nunca acaba, né? Não bastava o Datena, agora aparecer esse Bart pela madrugada. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que independente de que lado eles ficam, se eles são contra o crime, tem que lembrar que execução é crime, né? E que assassino não pode ser profissão. Eles não lembram muito isso, né? Vamos ouvir aí então mais uma música. Vamos ouvir agora a banda Esquizofrenia tocando a música Os Poderosos Vão Cair. E aí a gente volta pra continuar essa ideia. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Aqui a gente está hoje com a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, trocando uma ideia sobre o assunto. Agora eu queria perguntar é uma análise minha aí, que eu acho que vocês são meio que o embrião de uma sociedade futura para pensar segurança pública, né? Porque todo mundo diz que a maioria da cabeça o hegemônico é achar que segurança pública é esse estado policialesco. E diz que a esquerda não pensa isso, só que a esquerda pensa de outra forma, que é o que vocês estão fazendo, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação e o que vocês estão fazendo e o quanto que a rede, esse trabalho em território, esse trabalho com a comunidade de mostrar que a coletividade ela é uma força, né? Que a gente é forte junto, que informação é poder também, que os caras armados, só as armas também
eles não têm todo esse poder também. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, as perspectivas, né? Tá, eu acho que o trampo da rede, ele é interessante. Assim, a gente falou um pouco da questão da violência policial, contextualizou alguma coisa, mas existem muitos frutos desse trabalho. Primeiro que é juntar a galera que não está ligado no debate, na discussão, e a gente faz um exercício sempre de formação e de pensar a questão da segurança pública. Por que ela funciona, por que ela não funciona, por que eles estão fazendo as diligências, o impacto da legislação. A gente discute todos esses elementos para poder dar uma resposta ainda dentro do próprio sistema, né? Que a gente sabe que tem um limite também, porque a gente usa a defensoria, a gente está usando os mecanismos do Estado burguês para dar uma... né? É meio contraditório, mas produz já é um embrião mesmo, é uma ideia do que é de uma seguridade pública, como que isso deveria funcionar, trabalhar não contra a população periférica, mas como seria, né, ser a favor dela, né, trabalhar por ela, né, nesse sentido. Eu acho que isso é o que a gente busca mesmo, né? Conseguir construir esse consenso de uma seguridade pública, né? Mas tem até um conceito latino-americano que substitui a palavra segurança pública por seguridade social, porque é a crítica de que não existe segurança pública sem lazer, educação, habitação, sem os direitos básicos garantidos. Então, é visto numa totalidade assim. A pessoa, ela está segura se ela está empregada, se ela não está passando fome, se ela mora com dignidade, né? Se ela tem acesso à cidade com dignidade. É uma leitura crítica à segurança pública para pensar que não existe segurança sem as outras políticas públicas funcionando. E aí, só para também dar uma pontuada nisso, eu queria que vocês falassem um pouco de 2 casos, porque acho que isso ilustra bem o trabalho de vocês, né? De ação direta em relação a esses absurdos que acontecem. E são 2 casos bem pontuais, midiáticos, que todo mundo viu, que foi o caso de Paraisópolis e o da tortura do supermercado Ricói, que vocês foram bastante atuantes, fizeram ato com outras forças. E isso teve uma repercussão muito grande. Então eu queria que vocês falassem especificamente desses 2 casos. Paraisópolis, assim, tem militantes que constroem a rede que atuou em 2010 denunciando a operação que tem o mesmo nome da que começou em novembro de 2019, que é a Operação Saturação. Foi juntando a comunidade, tudo. O movimento Paraisópolis exige respeito, com camiseta, faixa, protesto, reuniões, associações de bairro, tudo. Conseguiu barrar essa operação. Também um toque de recolher que era pressionado pelos carecas da região. Tinha os fachos que pressionavam a polícia para fazer toque de recolher. Também foi denunciado e barrou essa ação. Também teve eu tô falando antes do massacre, viu, gente? Pra dizer que Paraisópolis é muita treta de muito tempo. Tipo, é um território que incomoda a burguesia ao entorno, né? A classe média ao entorno. É uma favela muito grande. Mas antes desse massacre, o último caso acompanhado foi de uma moça que teve o olho alvejado, né? E denunciaram tudo, esse policial. E mataram, inclusive, a avó dela dentro de um abrigo, no incendiado. Assim, muita violência, muita tristeza nessa região. Depois do massacre, a rede esteve presente nos protestos. Mas mais do que o protesto, a gente fez uma tarde toda de conversa com os moradores, indo de uma casa para outra e tal, antes do protesto. Depois do protesto, fizemos um plantão no baile da 17, que é o baile super conhecido lá, que é onde aconteceu o massacre, para entender melhor a dinâmica de tudo, como aconteceu. Por exemplo, os meninos os jovens que morreram, nenhum era de lá, porque eles não conheciam as saídas das vielas. Então, a gente se ligou que isso era
o baile é muito conhecido, vem gente de muito longe, né? Isso é uma coisa. A outra é que quando encurralaram nas vielas, eles já tinham planejado toda como seria a justificativa na mídia, tudo, pela forma que eles atuaram. Conversando com os moradores, a gente percebeu que tem muita gente ferida que está lá e calada. Algumas já vazaram, saiu da favela, foi para outro estado, por conta do medo. E aí, o que acontece? A gente tem uma preocupação que é um trabalho de continuidade. Ele não se encerra num ato, num protesto. Inclusive no RICOI ele não se encerrou, porque a gente tá cobrando a central lá, enfim, depois a gente entra aí no caso do RICOI. Mas o Paraisópolis tem uma particularidade, que só estando no território para entender, existe uma milícia lá. Então, além da ação violenta da polícia, que foi justificada pela morte de um sargento, então esse sobrinho do sargento, que é policial, que mete o terror lá, né, fechando tudo, as ruas com viatura, enquadrando todo mundo. Mas nesse dia que a gente fez o plantão, no baile, eu fiz o plantão dançando, inclusive, né? Aproveitando que tava lá. Esse dia a gente percebeu que a polícia não teve nenhuma repressão, não teve nenhuma abordagem. Porque nesse dia teve o protesto. No mesmo dia teve o protesto à tarde. E o protesto foi grande, teve uma grande participação de muitas pessoas. Só que o que preocupa a gente da rede é o seguinte: muitas violências estão invisíveis. O nosso trabalho é dar visibilidade. Então, quando já estava na mídia o caso de Paraisópolis, aparece muita gente, mas não sabe o que fazer. Então, uma das coisas que a gente voltou lá depois do protesto, dias depois, foi para ouvir os moradores. A gente ouviu, tem provas, mas é muito difícil. É muito difícil, porque tem pessoas sendo ameaçadas por pessoas que têm poder lá dentro. E inclusive, é um X9. Ele fecha com o Dória e finge que fecha com a comunidade. Então, é um caso muito complicado e precisa de bastante atenção. Gente, o papo aqui acho que é bem extenso, uma hora não vence. Acho que vamos ter que convidar vocês para vir de novo aqui para conversar mais coisas aqui. O tempo acabou, infelizmente, mas eu agradeço muito aí vocês terem vindo, né? Contar o trabalho de vocês, que é muito importante. E eu queria que rapidamente vocês falassem aí os contatos de vocês, quem quiser conhecer. E muito obrigado aí por ter vindo aqui conversar com a gente. Valeu. A gente agradece a oportunidade de trocar essa ideia também. Tem o Facebook da Rede de Proteção. Só dá uma pesquisada lá, né? Na página. A página da rede. Manda mensagem pra nós lá que a gente vai trocando essa ideia, fortalecendo. Quem quiser se envolver, tiver quiser trocar ideia de algum caso também, a gente tá lá à disposição para ir construindo aí não sei nem o que... Construindo a resistência, Fernando. Construir o fim dessa desgraceira aí, né? Enfrentar a Babilônia. A gente tá no Instagram, a gente também tá no Twitter. É que a página é mais conhecida, mais movimentada, né? Mas tem o e-mail também, redecontraogenocidio@gmail.com. E também a gente se organiza por Zap. A gente é muito ousado, mas é amador, assim, desse jeito mesmo, porque quando a gente for tentar usar o Telegram, ninguém respondia. Então é prático, né? A gente é organizado, tipo assim, grupo ABC. Então tem a rede ABC e vamos colocando o povo lá, e trocando as ideias e fazendo as coisas junto. E tem a rede geral, né? E é isso. Eu também... Fala aí, Bruninha, que depois eu finalizo. Eu ia dizer o seguinte, que existe caminhos para se fazer uma denúncia se protegendo. Então, assim, tem uma campanha lá da Ponte, filme a ação policial, envia para Ponte Jornalismo, procura lá, eles têm um número de Zap. E aí, quando você chamar a gente de novo, a gente pode pensar assim, os caminhos, quais são os caminhos para uma denúncia, né? O passo a passo, como se proteger numa filmagem. E é isso. Tamo junto aí pra
denunciar e derrubar esse Estado genocida com poder popular. Ou como vocês dizem, estancar o sangue que escorre nas quebradas é um ato revolucionário. Então a gente está lutando por essa revolução com vocês. Estão super convidados a voltar. Vocês sabem que a gente está no Instagram, no Facebook, no Spotify agora. Ouve a gente lá, dá uma força. Tudo isso vocês sabem de cor. Vou encerrar que já passou o tempo, senão o chiclete bate na gente. Falou, boa noite. Até quinta que vem. Mais uma vez, muito obrigada. Valeu. Ele vai passar. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.